seja bem-vinda. Meu nome é Alexandra Rezende, se você não me conhece, e a gente está aqui todas as terças e quintas, produzindo um conteúdo aí de relevância, um conteúdo prático, e aqui você vai aprender a prática previdenciária, mesmo que você esteja aí começando do zero. Você é advogada, bacharel, que ainda nem tem a carteira da ordem, aqui você vai aprender a prática e poder, inclusive, faturar alto, e a gente tenta não depender do processo judicial, e na maioria das vezes a gente consegue, porque a esfera administrativa ela é de grande valia, ela é um espaço de grande oportunidade para o advogado, para bacharel atuar com responsabilidade, sabendo o que está fazendo. Então, bom dia para você que está chegando aqui agora. E a gente vai falar hoje sobre os documentos do BPC-Loas, que é um benefício assistencial. Mas antes de falar dele, eu quero falar com vocês sobre a Semana Prática Previdenciária. Ela vai acontecer aí nos dias 31 de julho, 2 e 4 de agosto. Então se organiza, e se você não fez sua inscrição, depois que essa live acabar, vai lá, clica no link da minha bio e faz sua inscrição. Não deixa de participar disso. E semana que vem a gente sempre faz uma semana de lives de esquenta, com conteúdos práticos, conteúdos que você já vai poder usar aí na sua área de atuação. E a gente já colocou lá no feed todo o conteúdo dessa semana. Vai ser semana que vem, de segunda a sexta, de dia 24 ao 28 de julho, às 18 horas. Então, anota aí, no final eu vou estar lembrando aqui. E vamos para o que interessa, porque o nosso cafezinho ele é muito rápido e ele é muito produtivo. Tem muita gente elogiando, agradecendo, alunos mesmo do curso de Extravo Prévio que vem aqui participar desses 15 minutinhos comigo. Ele tem falado que são minutos preciosos, porque sabe aquele insight, sabe aquela dica de ouro, que você vai encontrar essa dica de ouro. E a gente vai falar do BPC-Loas. Gente, esse benefício ele é benefício assistencial, tá? O que significa isso? Cafezinho tem que ter café, né? O que significa isso? Esse benefício, ele não precisa ter contribuição. O Estado, ele visa... tá bem lembrada aqui, a equipe tá lembrando. Semana que vem a gente não tem cafezinho, por conta das lives de aquecimento. Eu vou estar 150% concentrada nessas lives às 18 horas, e depois daqui, você quiser saber o conteúdo, vai lá no feed que tá lá, e se não me segue, começa a seguir, viu gente? Não perde tempo. Então, esse conteúdo é preparado com muito carinho para vocês, para que a gente tenha algo prático, não teórico, não cheio de artigo. Por quê? Porque o livro já tem o artigo, a gente precisa de prática, e o INSS hoje ele exige da gente essa prática, e aqui você aprende como fazer a prática do dia a dia. É o desbravar, eu tenho falado que são as minhas desbravadoras do INSS. A gente tem realmente buscado desbravar tudo aquilo ali para garantir o direito do nosso cliente e com certeza o retorno financeiro para o nosso trabalho, tá? Então vamos lá, o BPC é um benefício de prestação continuada, ele visa proteger uma contingência de pessoas que estão no nível de miserabilidade, tá? Ele é um salário mínimo para uma família que precisa dessa assistência do Estado. Só que ele tem requisitos. Eu sempre ensino para os meus alunos, quando você pensa num benefício, pensa qual o requisito. É isso aí, minhas desbravadoras do INSS. A gente chega lá e arrasa mesmo para garantir o direito do nosso cliente. E aí o que acontece, gente? Precisa ter requisito, e é nessa hora que você que está aqui precisa parar e ter paciência para buscar esses requisitos. E esse requisito é o quê? Idade de 65 anos para o homem ou para a mulher, e a deficiência. E tudo isso tem que ter provas. E aí você fala assim, Alexandra, que provas são essas? Gente, se é 65 anos, com uma identidade a gente já consegue provar a idade. Só ticar aí. Só que aí, é só isso que garante um BPC-Loas? Não. Precisa provar o requisito da miserabilidade, que é 1/4 do salário, que é a renda familiar.
Pega o salário mínimo, divide aí por 4. A renda familiar tem que dar, não pode passar desse valor. Então, as pessoas que residem nessa casa, você vai ter que ver a renda dessas pessoas, se cabe nessa verificação. Outro documento que não pode faltar é o cadastro no CadÚnico. Hoje a gente consegue acessar esse documento com a senha do Gov e a gente consegue ver o extrato da família, de quem compõe aquela família, qual a renda familiar de cada componente daquela família. E se essa renda passar de 1/4 do salário mínimo, você vai ter que voltar o seu olhar para os documentos de gasto pessoal, dos gastos dessa família. O INSS ele é bem rígido nisso. Inclusive, ele dá valores, tá? Com relação a cada medicamento, tal valor, tal coisa. Fralda, né? Fralda, ele pontua ali os valores. Então, o que acontece? A gente precisa ter esse olhar atento para isso aí. Por quê? Porque qual o objetivo? A gente garantir o benefício do nosso cliente já na esfera administrativa, tá? Para a gente não ter desgaste no judicial, para a gente não ter nenhum problema no judicial. Então, se você ter essa paciência e fazer esse primeiro filtro de documentos para o seu cliente num atendimento, vai te poupar muito tempo. Tá? Então, eu até falo assim, quem é previdência, trabalha com previdência, é um ser humano incrível, tá? Porque lida com as dores, com o sofrimento, com as doenças, com as lutas das pessoas. Mas a gente precisa ter um olhar técnico, porque caso contrário a gente se envolve, né, com a situação do cliente e a gente esquece a técnica, tá? Isso eu ensino diariamente para os meus alunos, ensino aqui nas lives. Então pare e pensa e fala o seguinte: se é uma deficiência, sempre pergunto, doutora, a minha filha tem um grau de autismo, tem TDAH, tem uma situação dessa, é possível um BPC Loas? Falo, gente, depende. Cadê o laudo? Existe um laudo médico falando isso? A gente sabe que não tem exames para determinar isso, mas às vezes o exame ele mostra já um desvio que vai ser complementado com um laudo médico. Então, se você não perder o seu, nem eu falo perder tempo, mas se você não preparar essa documentação, que começa principalmente com cadastro no CadÚnico, esse cadastro tem que ser atualizado a cada 2 anos, tem que estar com a renda direitinho lá, respeitando esse limite. Por exemplo, eu estou com um caso de BPC Loas aqui no escritório, eu adoro trazer casos práticos aqui do escritório para vocês entenderem. Eu tenho uma pessoa, um senhor, ele é aposentado, ele ganha um salário mínimo. A esposa pediu um BPC Loas, eu tô fazendo para ela. E tem um filho. Esse filho, ele tem uma deficiência mental, tem laudo, só que ele não aceita ser interditado, né? Porque ele é agressivo. Quando fala se não aceita, ele dificulta tudo. Por exemplo, a gente já foi tentado inclusive um Loas para ele, um BPC Loas para ele, por conta da deficiência dele, por conta da situação familiar. Só que ele não vai ele não aceita passar por uma perícia, porque vai passar por uma perícia médica, vai passar por uma perícia assistencial. E aí eu fui para o BPC Loas para essa senhora. Aí você pode estar aqui nessa live perguntando, ué, mas 3 pessoas, o marido recebe um salário mínimo, e como que fica 1/4 do salário mínimo para essa situação e como é que é essa renda familiar? Esse salário mínimo não entra. Por quê? Porque é um salário mínimo, a gente consegue um BPC Loas para essa senhora, mesmo que o marido receba isso aí. Por exemplo, se tiver um filho casado que mora ali dentro da casa, esse filho, mesmo residindo na mesma casa, não entra no grupo familiar. Então são os detalhezinhos que a gente tem que saber quando vai fazer. Só que o mais importante é o quê? Quais provas utilizar. Então, tem que ter inscrição no CadÚnico, tem que ter o comprovante dos gastos do grupo familiar. E quando eu falo gasto, gente,
A gente sabe como é difícil uma família que já está numa situação de miserabilidade ter esse cuidado de controle de nota, mas tem que ter pelo menos medicação. Se o SUS não dá a medicação gratuitamente, o gasto que a pessoa tem com a medicação, então tem que ter um recibozinho, alguma coisa ali, um comprovante de renda de todos da família. E aí depois que você tiver isso, essa composição, aí você consegue garantir o rendimento familiar do seu cliente já na esfera administrativa. E se você entrar dentro do próprio site do INSS, vai falar o seguinte: tem que comprovar essa deficiência. Essa deficiência é comprovada como? Com documento médico. Então não adianta a sua percepção da pessoa. Eu tive uma criança, uma situação de uma pessoa que ela tinha síndrome de Down. Mesmo que tem toda a característica física de síndrome de Down, tem que ter documento médico comprovando que tem aquela situação. E se for maior de idade, tem que ter a interdição de uma determinada, se for determinada deficiência que afeta a capacidade civil da pessoa, tá? Então já o reloginho já subiu aqui para mim. Se vocês quiserem saber mais aí sobre o BPC Loas, como que faz essa consulta no CAD único, deixa a mensagem aqui para mim, tá? E não deixem de fazer sua inscrição para a Semana Prática Previdenciária, tá às portas, né? Vai ser dia 31 de julho, dia 2 e 4 de agosto. A gente conta com a presença de vocês, são aulas incríveis, tá? Que você vai ver como que vai ser um destravar na sua vida mesmo, na sua profissão. E semana que vem a gente tem um esquenta. O conteúdo já tá lá no feed, tá no meu feed, é só você dar uma olhadinha. Faz sua inscrição, a inscrição tá na bio, lá onde tá um link azul, é só você clicar ali e fazer sua inscrição e vai participar aí do dia 24 ao 28 de julho do Esquenta. Temas práticos para vocês começarem a já chegar preparados para a Semana Prática Previdenciária. Eu falo para você, separe esse tempo para você, invista na sua vida, invista nesse conhecimento prático, que somado aí o que você estudou, aquilo que você nem aprendeu em prática na faculdade, na pós, eu garanto para você que aqui você vai aprender, tá? Eu tenho diversos alunos que dão depoimentos aí de quanto eles evoluíram na questão prática de enxergar o benefício, tá? Aí, um prazer, Flávia, um prazer muito grande. Obrigada aí, Flávia, Kátia, a Cláudia que passou aí rapidinho. Muito obrigada por estarem aqui. Um dia abençoado aí para vocês. E não deixem de se inscrever na Semana Prática Previdenciária, tá? E hoje a gente falou aí do BPC Loas. Semana que vem a gente não tem cafezinho, porque eu vou estar 150% comprometida com vocês no Esquenta para a Semana Prática Previdenciária. Um beijo no coração de cada uma de vocês, desbravadoras aí do INSS.